Ah, Deus Pai, Criador dos céus e da terra, nos dá, Senhor, condição de realizar mais esse trabalho, falando, Senhor, acerca da Tua palavra, a Tua misericórdia, o feito do Teu Filho amado nesta terra, que muitos têm torcido estes acontecimentos para tirar vantagem em cima dos seus semelhantes. Por isso, Senhor, queremos esclarecer algumas dúvidas, mas para isto precisamos da Tua ajuda, no nome do Senhor Jesus. Amém. De joelhos no chão, eu me pus a orar, pedindo ao Pai do céu para me transformar em instrumento de justiça. E meu Pai querido não me deixou esperar. No dia seguinte, veja o que aconteceu. Deus enviou um mendigo que uma Bíblia me deu. Levando, lê as Escrituras Sagradas, tudo ficou muito claro, tudo se esclareceu. Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer, enviou seu Filho amado para nascer em Nazaré, para justificar o homem da família de Davi. Deus escolheu Maria, esposa de José. Quando eu li as Escrituras, eu fiquei bem informado. Precisamos nos arrepender se quisermos ser justificados. Vamos olhar para o Calvário. Em todo sacrifício, este sangue que foi derramado. Aleluia. Então, vamos dar mais início a mais um assunto. Coloquei um
um título bem sugestivo: Uma mentira para um milagre. Nós vamos começando de um fato que se deu quando o próprio Senhor Deus envia Moisés ali no Egito para retirar um povo. E ali havia um povo muito idólatra. O próprio povo de Israel tinha sido criado naquele costume, naquela mistificação total. E Deus orienta Moisés para ali realizar algo que hoje vamos falar sobre milagre. Mas em uma condição diferente. Não vamos ver os textos bíblicos que mostram claramente a operação de Deus na vida do homem, mas nós vamos querer frisar para o lado do homem interesseiro para tirar vantagem em cima das Escrituras Sagradas. Então vamos iniciar em Êxodo 7, verso 9, do 9 ao 13, que diz o seguinte: Quando Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, toma tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará uma serpente. E então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornou-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Por que nós buscamos para darmos início para falar deste assunto? Aqui no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 7, do verso 9 ao verso 10. Porque aqui tem um texto junto com o contexto, como é o pensamento do homem que não tem uma experiência de vida eterna com Deus. Nós sabemos da história do povo hebreu, que através de Jacó e os seus filhos foram parar no Egito, e dentro daquela nação escravizadora, formou-se uma grande nação. Mas como sempre os pais ensinavam os filhos a respeito do Deus único, Deus Criador dos céus e da terra, mas mediante aquele tempo todo que estavam ali no Egito, acostumados naquela mistura, como o homem conhece, a mistura religiosa, ali eram vários deuses que eram adorados, invocados, mas o único que
corresponde verdadeiramente ao Deus Criador dos céus e da terra. E quando deparamos aqui, foi uma situação interessante, que Moisés era um fugitivo do Egito e Deus ali estava, ele mesmo não sabia que Deus estava preparando ele para realizar uma obra de excelência no meio do povo. E quando Deus fala com Moisés, lá no início do Êxodo, capítulo 3 em diante, Moisés, ainda com medo pelo crime que ele tinha cometido no Egito, ele se negou. Aí Deus dá estas orientações para Moisés, dizendo, Aí Moisés dá aquela desculpa que ele era tardio em línguas. Ele falou assim, não, pode deixar que o teu irmão vai falar por você. E você prepara, corta uma vara, um cajado, coloca na mão de Arão, seu irmão, e chega na presença de Faraó, ele vai pedir um milagre e você vai realizar este. Mas como o homem também é astucioso, ele já tinha ali os seus líderes espirituais, como ele conhecia, e ele chama também estes homens para realizar o mesmo feito, como dizendo, olha, a tua mágica, o teu milagre não me impressiona, porque aqui no Egito tem também homens que fazem o mesmo que vocês fizeram. Mas só tem que ele não sabia que ali havia algo mais especial do que quando os seus feiticeiros ali lançam as varas no chão, que também se transformaram em serpente. Aquela serpente que era o cajado de Moisés tragou as serpentes daqueles seus sábios, feiticeiros e todos que tinham ali. Então, dizer assim, quando Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre. Quer dizer, você diz que é Deus que está mandando tirar o povo, então realiza algum milagre aí. E Deus manda que ele faz aquilo, lançasse a vara no chão e se tornaria em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e se tornou em serpente. Aí então Faraó, é a hora que Faraó não impressiona, porque ele sabia que ali os seus feiticeiros eram homens mágicos que realizavam o mesmo feito. E Faraó também chamou os sábios, encantadores, quer dizer, e magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornou-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então, quer dizer, aquelas varas transformadas em serpente, a de Arão engoliu todas aquelas serpentes dos seus feiticeiros, os feiticeiros de Faraó. Porém, o coração de Faraó se endureceu. Aí alguém, a princípio, só lendo este versículo aqui, vai achar, poxa, Faraó era um cara muito ruim, e não era bom mesmo, não. É o tipo do homem que caminha na terra, que não tem bondade nenhuma. Mas só que era um propósito de Deus o coração de Faraó se endurecer, porque tinha um objetivo nisto. Porque ele sabia que o próprio povo hebreu
que estava ali acostumado até em maus tratos, só porque ali comiam carne, tinha abundância de comida, eles sabiam que o coração deles, eles não iriam aceitar. Então, quando o coração do rei Faraó era endurecido, Deus mandando com que Moisés operasse todos aqueles milagres das 10 pragas no Egito, ali o coração do seu... Por que ele endureceu o coração de Faraó? Para que o coração dos hebreus se amolecesse e aceitasse a sair do Egito. Então, este era um dos objetivos principais. E o que nós queremos dizer? Se nós botamos o título desta mensagem de hoje, Uma Mentira para um Milagre. O que nós vemos aqui neste texto e contexto que lemos? Então, é realizado um milagre, mas ali os feiticeiros era também visto como um milagre, mas um milagre de mentira. Não era da mesma forma, ele não tinha todo o poder daquela que, se fosse até uma mágica, não tinha o mesmo poder do feito de Moisés e Arão. Pela vida deles, Deus realiza isto diante dos olhos de Faraó. Agora vamos para Marcos. Nós vamos aproveitar esta introdução para mostrar para todos aqueles que ouvirem esta mensagem não serem enganados como estão sendo enganados no dia de hoje. Nós sabemos que na exploração do Evangelho é realizado estas mágicas dos feiticeiros de Faraó junto daqueles lugares que o homem hoje conhece como igreja. E hoje, aquilo que eu conhecia, achava que era uma igreja, hoje eu consigo enxergar como apenas uma denominação, apenas, que não estão fazendo o papel da igreja de Cristo, que é ali divulgar o evangelho da verdade e angariar vidas para o reino dos céus. Esse seria o papel da igreja, e nós estamos, nesses últimos dias, nós estamos presenciando visivelmente que isto não está acontecendo. O homem se prendeu em uma coisa que pode ser lucrativa, em divulgar um evangelho superficial para tirar proveito em cima disto. E Marcos 9:39, Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Foi uma situação que aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles ouviram falar que já estava um grupo fazendo milagre em nome de Jesus, e eles querendo ali combater esse grupo, e Jesus falou, não, ninguém que faz um milagre em meu nome é contra mim, vai falar mal de mim, porque vocês estão fazendo em meu nome, é claro que eu estou realizando, honrando a palavra daquelas pessoas, apesar de não ser conhecido, de não estar andando junto convosco, mas através do Espírito Santo ele pode atingir uma vida à distância. Agora há um risco muito grande nisto, porque tem se levantado alguns, principalmente nos dias de hoje, e tem copiado aqueles servos de Faraó. Ali
feito alguma coisa, até usando o nome de Jesus, mas verdadeiramente Jesus, naquele último dia, vai dizer que não o conhece. Ah, porque eu curei no seu nome, eu preguei no seu nome e tal. Fala assim, apartai de mim, que eu não os conheço. Nós já trouxemos alguns assuntos falando disto. E o próprio Senhor Jesus fala com os discípulos, fala, não, deixa que eles façam o milagre, que divulgue o reino dos céus, não impeçais. E Atos dos Apóstolos 4, 22, aqui acontece algo também que serviu de experiência para João e para Pedro e João, e confirmando que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo e confirmando o que o próprio Jesus tinha ordenado para que eles fizessem, que era para curar enfermidades, para expulsar demônios e, além de tudo, a pregar a palavra da verdade. Então, Atos 4, 22 diz o seguinte, pois tinha mais de 40 anos o homem em que operara aquele milagre de saúde. Então era um mendigo, era ali um paralítico que estava à porta do templo chamada Formosa, e ali aquele homem pedia esmola. Pedro e João chegando, falando assim, olha para nós. E aquele pedinte, aquele paralítico, olhando, esperando receber ali alguma moeda, e Pedro diz a ele, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, levanta e anda. Então, em nome de Jesus, eles fizeram aquilo e na mesma hora aquele homem foi curado. E essas curas que acontecem é para que o nome de Deus seja glorificado, mas não o nome do homem. E o homem tem tirado proveito disso e se vangloriado que ele é um operador de milagres, mas quem verdadeiramente opera milagres é o nosso Deus. Porque todas as vezes que se manifesta ali os feiticeiros de Faraó, seja onde ele estiver, dentro das congregações, nas praças, aonde tiver, são milagres mentirosos, porque ao longo desta caminhada, nós temos visto vidas que têm, igual aquela mulher do fluxo de sangue. Já tinha 12 anos que ela tinha gastado todo o seu dinheiro ali com médicos, e não tinha sido curada. Foi preciso de tocar nas vestes de Jesus para que ela estancasse aquele fluxo de sangue. E da mesma forma, é o milagre dos servos de Faraó. A serpente deles é engolida. Então, é aquele cuidado, uma mentira para um milagre. O cara até realizou, fez a vara virar serpente, mas ela não sobreviveu. Da mesma forma, hoje, os milagreiros de hoje realizam milagre. Eu mesmo conheço várias pessoas que já está igual aquela mulher do fluxo de sangue, já deram tanta esmola para alguns feiticeiros de Faraó aí, e continuam doentes do mesmo jeito. E quando algum desses reclamam, eles colocam a culpa na pessoa, porque diz que ela não tem fé. Então, é uma mentira para um milagre. E alguns que acham que são curados, mas a verdadeira cura que ele teria que buscar naquele lugar que é conhecido como igreja, era a cura da alma, não era a cura de uma enfermidade física. E nós podemos hoje contemplar isto e temos que ter a postura de Pedro e João,
o que vamos realizar, tudo é em nome do Filho de Deus. Eu sou que realiza tudo em todos. É aquele que enviou Moisés lá no Egito para realizar aquela grande obra. Da mesma forma, ele tem nos enviado hoje com esta palavra que é viva, que é a palavra de Deus, para realizar o maior milagre que o homem não está procurando, que é a salvação para a vida eterna. Então, este é o milagre que todo homem precisava estar procurando. Estão procurando aí uma cura de uma dor de barriga, é uma cura de uma dor de cabeça, de um reumatismo, mas a alma continua entrevada como aquele paralítico na porta do templo. Nós temos que estar atentando para isso, para não estar deixando que uma mentira milagrosa possa estar te governando e te enganando. Agora, 1 Coríntios 12, 39, diz o seguinte: porventura são todos apóstolos? Então, o apóstolo Paulo ele dá um alerta importante para aqueles que estão enganados. Porque, porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Então, quando em 1 Coríntios 12, 39, Paulo deixa isso aqui, o que tem de ensinamento para a gente? Porque nem todos que dizem ser curandeiros não são curandeiros, nada. São milagreiros, não são milagreiros, nada. Estão ali apenas querendo alcançar um posto que Deus não deu para ele. E para isso eles precisam de fazer milagres de mentira, ali como os servos de Faraó. E o último versículo desta palestra nós escolhemos aqui, 2 Timóteo 4, 3, que diz assim: porque virás tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, conforme a sua própria concupiscência. Este versículo de 2 Timóteo 4, 3, ele vem coroar este assunto que nós estamos trazendo hoje. Por quê? Se está acontecendo enganos na vida de tanta gente, porque os comichões que eles ouvem nos ouvidos aí, curas milagrosas, prosperidades e tantas outras mentiras, é por consciência própria do homem, é pela sua própria concupiscência, é própria do indivíduo que está sendo enganado. Porque o próprio Jesus ele já deixou meios para que nós não sejamos enganados. E por isto há tantas pessoas enganadas porque não está observando as Escrituras, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, que estão bem claros. O homem fica preocupado em querer ouvir aquilo que o seu coração carnal está desejando. É por própria concupiscência do homem que isso está acontecendo. O que precisa saber? Foi chamado alguns para então tempo em que não sofrerão a sã doutrina. O que quer dizer isto? Os ensinamentos são mentirosos, não é verdadeiro. Mas
tendo comichões nos ouvidos, conforme a sua própria concupiscência. Então o homem está procurando isto. Estou sentindo hoje uma azia, vou lá porque o fulano de tal vai orar por mim e essa azia vai passar. Por que não ir diferente? Hoje eu vou participar de um culto para ouvir uma palavra que possa estar me esclarecendo acerca do reino dos céus. Então, seria bem mais sábio da parte daqueles não ir lá para querer agradar o seu ego. E o próprio Paulo deixa esta palavra, eu vejo como uma palavra profética, que é algo que está acontecendo hoje com muita frequência. Então, não acreditem em milagres mentirosos. Aquilo que está sendo apenas para enganar e para explorar o homem cada vez mais. Então, hoje, o nosso assunto é este. Para se livrar de uma mentira para um milagre. O camarada, ele foi chamado por uma coisa, está falando que é outra. Como está em 2 Coríntios 12, 39. O indivíduo foi chamado para fazer uma coisa e ele acha que aquilo não é lucrativo, então ele quer fazer aquilo que é mais fácil para enganar o seu irmão, para enganar o seu semelhante. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos por este grande privilégio de estarmos aqui realizando este trabalho com tanto prazer, Senhor, porque sentimos bem em falar da tua palavra, em esclarecer a verdade e tirar dúvidas de corações enganados, de homens, muitas das vezes necessitados, e muitas das vezes nem orar ele está sabendo. Não precisa de ninguém, ele mesmo pode estar chegando diante de ti. Nós entregamos mais esta realização desse trabalho no nome de Jesus. Amém.